Olá galera, essa é a nossa primeira participação com conteúdo exclusivo para o programa das redes sociais. E como sempre, a gente vai continuar falando de carro. O ápice da produção dos fora de série no Brasil foi há mais ou menos 3 ou 4 décadas. Você já ouviu falar em um desses veículos? O Vroom Campina, a partir de hoje, vai trazer uma série especial aqui no Facebook sobre esses modelos que marcaram o mercado nacional. E quem vai falar sobre esse tema é uma dupla muito especial que já está ali, Flávio Evangelista e Diego Rodrigo. O Flávio já entende muito de carro. O Diego Rodrigo está estreando no programa. Sejam bem-vindos. Olá, Bílio. Bom, muita gente já me conhece de outras atividades, o Flávio, todo mundo já viu aqui no Vroom. Mas o pessoal me conhece geralmente de música ou de outras produções audiovisuais. Eu participo da equipe de produção do Vroom desde a sua fundação, aqui com a galera da TV Borborema, da Arte com Estúdio, e sempre fui curioso com carro. Então eu sempre fui um cara que gostei muito de automobilismo, não tanto curioso, não com tantas informações como o Flávio, que já traz um material muito bacana para os telespectadores, para os internautas do Vroom Campina, mas sempre fui muito curioso com automóveis. E a gente decidiu, conversando, falando sobre alguns modelos nacionais, carros que eu particularmente não conhecia, chegava para Flávio, que carro é esse e tal, como surgiu. A gente entendeu que muita gente também tem essa curiosidade, muitos dos nossos telespectadores têm essa curiosidade, e a gente veio exatamente nessa intenção de esclarecer, de falar um pouco sobre esses carros, os conhecidos carros fora de série. Flávio, já vou começar perguntando o que são os carros fora de série. Bom, o carro fora de série, ele é um veículo construído quase que artesanalmente, né? Na maioria das vezes em fibra de vidro, montado sobre a plataforma de um carro de produção nacional. Geralmente a mecânica, não necessariamente a plataforma, mas a mecânica de um carro nacional. E acaba que é um carro mais requintado, um carro mais luxuoso, que leva mais tempo para ser fabricado, até pela questão quase que artesanal da fabricação. E aí ele leva essa expressão fora de série. Não era um carro fabricado em linha de produção, de 200, 300 carros por dia. Às vezes montava um carro por mês, entendeu? E na maioria das vezes era feito sob encomenda. E daí a expressão fora de série. Na verdade, eu vou fazer aqui o papel do internauta, do telespectador curioso. Apesar de gostar muito de automóveis, vou tentar resgatar umas coisinhas aí que eu sei que você sabe. Quais eram as principais plataformas, os principais motores, mecânicas utilizados na montagem desses carros? A mecânica Volkswagen foi muito explorada. Demais, o AP, né? O Boxer. O Boxer principalmente, porque essa história acontece entre os anos 70 e anos 80, até o final dos anos 80. Começa, na verdade, aí em 1976, quando há o embargo na importação de veículos de luxo, carros bem melhores do que a nossa indústria fabricava. Então quer dizer que surgiu a partir de uma determinação, de certa forma, uma determinação do governo, né, do Estado, exato. E que fez com que as pessoas se interessassem de criar o jeitinho brasileiro para os carros diferentes, história, né? Os carros diferenciados. Pois é, a necessidade é a mãe de toda boa criação. Né? E aí já tinha gente que já fabricava carro fora de série e acabou que isso aí já inspirou outras pessoas. E a mecânica, como a gente estava falando, a mecânica Volkswagen ela foi muito explorada. Acho que 70% dos carros fora de série fabricados no Brasil, nesse período de 76 a 89, mais ou menos, eles tinham geralmente a mecânica Volkswagen. Era uma mecânica que tinha abundância, facinho de adaptar em qualquer criação e era uma mecânica barata e tinha manutenção fácil, então a galera usava bastante e tinha um bom resultado. Você falou aí em 89, porque houve um declínio a partir mais ou menos do início dos anos 90 em relação à produção dos carros? Em 1990, Fernando Collor de Mello, né, assume a presidência
E tem uma frase dele icônica, né, que ele disse que nossos carros eram carroças. E que a partir de então ele reabriu a importação, né, e passaram a entrar carros importados, carros como o Mitsubishi Eclipse, o próprio Mustang, que antes, a versão anterior, a primeira versão do Mustang, fazia muito sucesso aqui no Brasil. Né? O que era antes do embargo à importação. Exato. Nos anos 70, início dos anos 70. Exatamente. E aí, com o encerramento dessa importação, o pessoal ficou carente e nos anos 90 eles voltam. Então, quando eles voltam, fica meio sem lógica o carro fora de série. O carro fora de série começa a se tornar um carro caro e que, por mais que o pessoal caprichasse na produção, no requinte, ele ainda era inferior ao carro importado. Né? E aí ele foi declinando, as fábricas foram fechando, algumas ainda sobrevivendo, fazendo um carro por encomenda, mas acabou acabou essa fase romântica, podemos dizer assim, na história nacional do automóvel brasileiro. E é exatamente com esse intuito que a gente está trazendo, vai trazer ao longo de alguns programas aqui na web, alguns grandes nomes desse período, né? Pois é, você falava na mecânica, a mecânica Volkswagen, ela foi usada, e principalmente usada num grande veículo, que eu acho que ele é o ícone do veículo fora de série, né? Que é o Puma. O Puma, ele usou a mecânica Volkswagen e mas só lhe interferindo, existia o Puma DKV, não é isso? O Puma DKV é uma outra história que eu acho que é muito interessante, essa história do Puma DKV, que a gente pode tocar ela no próximo episódio. Tem um episódio específico para isso aí. Eu acredito que vale a pena então, aguardar essa história. Puma, eu acho que ele marca a época do veículo fora de série nacional. E daí ela abriu as portas para muitas outras fábricas. A Bianco, o Bianco era um carro lindo. O Bianco era um carro fora de série. Um carro que, sabe, ele tinha um design apaixonante. E o Miura no final dos anos 80, assim, ele era o status em pessoa. Né? O Miura, ele tinha a porta abria e ele dava a partida do controle remoto. E era engraçado que você quisesse chegar numa festa e quisesse ganhar a mulherada, você botasse o chaveiro do Miura aqui com controle aqui na cintura, que era garantido a mulherada se apaixonar. Existem outros veículos de fábricas nacionais, como o Gurgel, que não tinha essa pegada, digamos assim, esportiva, status. Exato. Eles eram realmente carros para o dia a dia, mas Exato. que também utilizavam mecânica e outras marcas, assim como a Volkswagen. Pois é, o Gurgel, ele teve um carro que foi icônico, que era o Gurgel Chavante, o X12, Tocantins, que usa a mesma plataforma, e ele usava a mecânica do Fusca. Pra variar, né? O motobox é como sempre. Para início com acelerador de fibra, né? Certo. Bem Então, mais leve. O carro de fibra é mais leve, mais resistente. Você pode pegar um tijolo, assim, um paralelepípedo, bater na lateral de um carro de fibra, que ou ela trinca, ou não acontece nada. Porque No máximo danifica um pouquinho a pintura. A pintura, né? E terceiro, não enferruja. Então, é verdade. Nos setores de praia, então a galera usava o Gurgel. E o Gurgel, ele é a inspiração, como eu disse a você, nessa época de proibição de importação, Do embargo. aconteceu muito de pessoal viajava para o exterior, os apaixonados por carro, as pessoas que tinham a veia de fabricação, que tinham intenção de fabricar carro, eles iam para o exterior, né, de repente viajavam para um salão desse da vida, fotografavam os carros, se inspirava nos lançamentos, voltava para o Brasil e em escala recriava dava modificada nas dava linhas, modificada, né? né? E daí trazia... E acabavam fazendo verdadeiras réplicas dos carros importados. O Gurgel, de certa forma, é uma espécie de réplica. Porque a Volkswagen, nos Estados Unidos, na Alemanha, ele tinha um carrinho chamado Thing. Ele é basicamente a evolução do Kieberwagen, que era o Fusca de guerra. Né? Eles pegaram o Kieberwagen, deram uma melhorada nele, modernizaram ele, e era um jipinho que foi usado como carro militar também, acabou sendo usado em alguns exércitos aí pelo mundo, e era um carrinho valente, um carrinho disposto, que tinha a mecânica Volkswagen,
E era bem simples, era um carro muito simples, era uma banheirinha com roda mesmo, entendeu? Daí a expressão alemã de Kübelwagen, o Kübel é pinico, é uma coisa, entendeu? É mais espartano impossível. Pois é. Aí, Kübelwagen, pinico, automóvel, não automóvel, Certo. pinico. E por aí vai, então... Uma banheira com roda, literalmente. Pois nesse é. caso. Aí o que é que o Gugel fez? Ele pegou o projeto do Thing, né? E criou um Thing nacional, todo em fibra de vidro, até melhor do que o próprio Thing, porque ele não enferruja, é mais resistente. E o carro fez sucesso aqui. Até hoje existem clubes de Gugel e tal. E Gugel, ele... Os gurgeiros, né? os gurgeiros da vida. A concorrência era muito desleal. Claro. Né? E o apoio do governo à indústria nacional, ou, digamos, às multinacionais era maior. Isso acabou sufocando o Gugel. E ele foi, infelizmente, ele foi obrigado a encerrar as produções. Eu vejo a história de Amaral Gugel, eu vejo a história de Preston Tucker. Preston Tucker foi um visionário também nos Estados Unidos, que produziu um carro muito avançado para a época. Era um carro que ele tinha um para-brisa laminado, que pulava do carro na hora da colisão. O carro tinha cinto de segurança, que naquela época não existia cinto de segurança. O carro tinha o farol que enrolava, direcionando a curva. À medida que você fazia a curva. O carro era muito moderno. E isso acabou criando uma inveja das três grandes, da Chrysler, Ford e Chevrolet. E os caras tinham parceria com o governo, lógico, e o governo acabou sufocando. É uma história bonita, recomendo quem quiser assistir o filme Tucker, Um Homem e Seu Sonho. Vale a pena, é uma história muito bonita. E Tucker é engraçado, que Tucker acaba, depois que... Isso acaba no tribunal, né? A história de Tucker acaba no tribunal. E quando Tucker é absolvido, e mesmo absolvido ele não podia mais fabricar carros na América. O que é que Tucker faz? Pega o avião e vem morar no Brasil. Inclusive, um dos 50 carros que ele produziu, desse carro visionário dele, está aqui no Brasil. E Tucker teve a ideia de fabricar também um carro brasileiro, que ele batizou de Carioca. Seria um carrinho meio que esportivo, de 2 lugares, entendeu? Mas, infelizmente, eu acho que pela repercussão de Tucker nos Estados Unidos... no exterior, né? Ele buscou apoio aqui, buscou investimento e não foi bem sucedido. Mas a nossa terra tupiniquim ainda foi inspiração para um dos carros de Tucker, que teria sido, talvez, quem sabe, mais um carro fora de série. Que bom, bacana. Então a gente continua essa conversa sobre carros fora de série. A gente vai começar falando realmente, trazendo em alguns capítulos essas informações. E próximo episódio vai ser sobre o Puma. Exato. A gente vai começar. Eu fiz uma pergunta aqui que fala disso. Vamos deixar para o próximo capítulo. Então vamos fazer o seguinte: a gente combina que no próximo episódio, aqui no Facebook, aqui nas redes sociais, a gente vai falar sobre o Puma DKV, depois o Puma Volkswagen, todos os detalhes. Aqui em Campina também tem colecionador de Puma, tem algumas unidades belíssimas, né? Sim, eu conheço 2 impecáveis que eu acho que a gente vai ter que sair do estúdio e ir lá conhecê-las. Então tá bom, vamos trazê-las pro nosso amigo do Vroom Campina. Bom, pessoal, então a gente encerra a nossa participação por aqui, nesse Vroom Campina especial aqui na web. Vai vir muita coisa legal também. Eu peço que você nos siga lá no Instagram, o @Vroom Campina. E tem também o nosso WhatsApp, 83999821503. Você manda uma mensagem com seu nome dizendo: ó, galera, eu quero receber novidades do Vroom Campina. A gente vai também enviar esse nosso episódio de hoje aqui para quem quiser compartilhar e tal. Enfim, tem muita coisa legal lá no WhatsApp também. E bom, acho que é isso, né? Não esquece de curtir aí embaixo, clica no curtir e verdade, curtir e compartilhar isso compartilha também. Com a galera, que isso é importante para todos nós. Então a gente encerra a nossa participação por aqui. Próximo episódio falando sobre o Puma. Bom, Abílio, é com você. A gente já falou demais por hoje. E eu já tô louco para saber o final dessa história aí, viu, pessoal? E você que nos acompanha, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Você vai encontrar mais conteúdos exclusivos na nossa fanpage do Facebook. Você também pode rever nossos programas na íntegra no canal do YouTube e ainda se inscrever no WhatsApp do Vroom Campina e para receber novidades e muitas ofertas. Se você quiser, é só mandar uma mensagem com seu nome para 83999821503.
Semana que vem, a gente volta a falar mais sobre carros fora de série. Estou esperando você. Tchau, pessoal.